Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma lição. Este é um caso prático muito interessante, muito desafiador que eu tenho aqui para vocês. E o objetivo hoje é a gente falar sobre indicadores de performance, a gente construir juntos aqui uma forma de monitorar os principais números de uma campanha de marketing digital. Então essa é uma lição dedicada principalmente àqueles que já trabalham com marketing digital, com gestão de campanhas. Então, este caso prático específico, nós vamos falar sobre gestão de campanhas de Google Ads, mas obviamente que a gente pode trazer a aplicação deste conhecimento aqui para outras plataformas de publicidade digital, como o Facebook Ads também, e-mail marketing, ou qualquer coisa que você invista um dinheiro, que invista um recurso e precise calcular as principais métricas de desempenho e calcular principalmente o retorno sobre o investido. Então, esta aqui é a fonte de dados que nós vamos utilizar. Isso aqui foi uma planilha. Essa fonte de dados, estes dados foram extraídos do Google Ads através deste suplemento aqui, do suplemento do próprio Google Ads, do Google mesmo. E eu recomendo muito a instalação dele, porque através desse conector aqui você consegue já trazer as informações diretamente para cá. Ele vai abrir uma aba como esta e aí você consegue trazer os dados, todas as informações de múltiplas campanhas. E acho que esse é um grande desafio que a gente tem neste caso prático, é que a gente está olhando aqui para diversos clientes. A gente está fazendo essa análise dos indicadores para todos os nossos clientes e trazendo toda essa informação de uma forma que a gente consiga ver rapidamente quais são aqueles clientes que estão dentro do padrão de gasto de orçamento e dentro de um desempenho esperado para os nossos principais indicadores de performance, ok? Num outro episódio eu posso até mostrar para vocês como fazer a extração, mas é bastante simples, uma vez que você tenha o suplemento aqui, o suplemento do Google Ads instalado, mas eu posso depois fazer um vídeo específico para isso. Vamos considerar então que esses aqui serão os campos que a gente vai trabalhar. Nós temos o número de cliques, de impressões, nós temos o custo, nós temos o número de conversão gerada em cada dia para cada cliente. Nós temos aqui o Total Daily Budget, que é o orçamento diário. Isso aqui eu fiz da seguinte forma. Eu tenho aqui uma tabela com os meus clientes e os meus gastos e o orçamento diário que eu tenho estipulado para cada um deles. Isso aqui, através de um PROC-V, eu consigo puxar a informação para cá. É importante que nós tenhamos, então, essa informação de orçamento diário. Até isso já foi trabalhado em outras lições. E por último aqui o valor da conversão, ou seja, dessas vendas que nós tivemos aqui, ou dessas leads que nós geramos aqui, qual foi o valor gerado por essas conversões, tá? Então eu tenho essa informação. E são com essas informações aqui que eu consigo calcular todos aqueles 5 indicadores, tá? Uma coisa que já falamos anteriormente, um indicador, um KPI, ele nunca ou quase nunca é um número absoluto, mas ele é a relação entre duas coisas. Por exemplo, um CTR, ele é a comparação do número de cliques pelo número de impressões. Tá? Para aqueles que não estão familiarizados, a impressão significa quantas vezes o meu anúncio aparece no Google e os cliques, quantas vezes as pessoas efetivamente clicam nos meus anúncios. Tá? E outro, conversão, aqui pode ser ou uma venda realizada ou uma lead gerada, depende do cliente, depende do negócio do cliente. E o valor gerado seria o que essa venda trouxe para a gente em termos de receita, ou essas 18 conversões aqui geraram em termos de receita, ok? Então, com essas informações, o caso prático é conectar essa fonte de dados com o nosso dashboard, e no dashboard nós vamos efetuar então todas esses campos calculados que nós temos aqui
para chegar a um dashboard como este que está aqui, tá? Óbvio que o exemplo que vocês vão ter disponível não vai ter os números aqui, porque o objetivo, obviamente, é que vocês criem uma cópia desse painel, que vocês façam a conexão e aí vocês façam o preenchimento, então, de todas essas informações. Mas o objetivo final é que a gente tenha um painel de monitoramento dos indicadores como esse. Nós temos uma página dedicada especificamente para avaliar o consumo do nosso orçamento, então quanto que do nosso orçamento total nós já temos consumido, quanto que ainda falta deste orçamento, qual é o nosso budget original e quanto que dele já foi consumido, e aqui uma análise desse consumo diário, então para a gente saber se a gente está dentro essa linha rosa aqui é a linha do orçamento, enquanto que essa linha azul seria o nosso custo, e a gente consegue fazer esse acompanhamento para garantir que todos os nossos gastos estão dentro do orçamento permitido. Aqui nós temos o gasto versus planeado dividido por cliente, então a gente tem rapidamente essa ideia de quais são aqueles clientes que estão com consumo maior do que o nosso orçamento, que no caso aqui seria o cliente 4, e aqui até nós podemos ver que ele já está também com um consumo acima do 100%, que significa que ele já ultrapassou o total do budget. Só que aqui no caso a gente está falando do budget para o período que nós temos selecionado aqui, tá? Pode ser que durante esse período ele já tenha passado, mas que ao longo do mês ele ainda não tenha chegado no orçamento. Por isso que é importante a gente fazer esse tipo de análise. E as outras páginas são dedicadas, então, para cada um dos principais indicadores. Essa parte do relatório já tem um layout um pouco diferente, onde nós temos aqui os principais indicadores de performance, sendo o principal deles, obviamente, para nós como gestores de campanhas de Google Ads ou de qualquer outra plataforma de publicidade, o que nós queremos é justamente isso aqui, é alavancar o investimento do nosso cliente. O que os nossos clientes esperam da gente é que a gente consiga, com a nossa expertise, alavancar esses investimentos e trazer mais euros com menos euros investidos. Então nós temos aqui os principais indicadores e aqui abaixo nós temos esse gráfico de linha do tempo e essa tabela aqui que vão resumir as informações ou o desempenho de cada um desses indicadores por cliente, tá? Então nós vamos ter aqui as páginas específicas para taxa de cliente, para taxa de cliques, taxa de conversão, para custo por conversão, para ticket médio e ROAS. Ali na descrição da lição vocês vão ver uma pequena explicação de cada um desses indicadores, que é o nosso objetivo, calcular esses indicadores. E no final da lição vocês terão um painel desenvolvido como este que está aqui e com esses números que nós temos aqui, tá? Se ficou alguma dúvida sobre essa lição, coloque aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Boa lição a todos e até a próxima.